Bom dia, galera. Como vão vocês? Tudo bem? Tranquilinho? Estamos hoje aqui para mais uma aula, dessa vez um pouquinho diferente, né, moçada? Afinal de contas, a gente tem feito essa aula ao vivo o tempo todo e hoje, excepcionalmente, eu estou fazendo essa aula gravada para vocês, porque eu tenho um retorno ao médico, que para mim é muito importante. Então, eu fiz esse combinado com a Noemi para que a gente possa não interromper a aula, né? Para que vocês tenham a aula independente de qualquer coisa, beleza? Hoje nós vamos tratar do ciclo ovariano. Lembrando que o ovário é a gônada feminina, perfeito? Para poder tratar disso, a gente vai primeiro conhecer como é que funciona a determinação do sexo do indivíduo, né? Por que a gente vai entender isso primeiro? Porque a formação dos indivíduos, galera, é praticamente igual. Tudo acontece igual, né? Tanto no masculino quanto no feminino, tá? Inclusive, a produção de determinados hormônios, que vão ser produzidos igualmente, no sentido dos hormônios sexuais, tá? Vão acontecer a produção idêntica no homem e na mulher. O que acontece é que na mulher, esses hormônios, em especial, já vou citando o nome deles, que é o LH e o FSH, tá? Dois hormônios, a gente já discute um pouquinho mais sobre eles. Na mulher, ele vai determinar o que nós chamamos de ciclo ovariano, beleza? Então, primeiramente, nós vamos falar o seguinte. Nós dizemos que é o homem que determina o sexo, tá? De uma criança. Ah, como assim, professor? Ele fala assim, olha, eu quero ter um menino, então será um menino. Ah, eu quero ter uma menina, então será uma menina. Não, isso não é assim que funciona, beleza? Mas a gente sempre coloca, é o homem que determina o sexo de uma criança. O ser humano, galera, ele tem 46 cromossomos, tá? E nesses 46 cromossomos, eu vou ter um último par de cromossomos, eles estão aos pares, são 23 pares de cromossomos, tá? E no último par de cromossomos, eu vou ter dois tipos de cromossomo. Um cromossomo chamado X e o outro cromossomo chamado Y, ok? Porém, como eu falei para vocês, eles estão aos pares, perfeito? Então, o que vai acontecer? Um indivíduo pode ser XX, como você está vendo aqui, XX ou XY, perfeito? Porém, a mulher só produz cromossomo X. A gente chama a mulher de geneticamente homogamética, né? Ela só vai gerar um tipo de cromossomo, o cromossomo X. Já o homem, ele vai produzir tanto um cromossomo X quanto um cromossomo Y. São dois cromossomos diferentes. Por isso que nós falamos que o homem, ele é heterogamético, ou seja, ele tem dois cromossomos diferentes, ok? Muito bom. Como é que acontece a determinação do sexo, então? Vai acontecer o seguinte, o homem, ele vai produzir, lá no momento da meiose, que a gente já discutiu, né? Ele vai formar 22 cromossomos, que nós chamamos de autossomos, perfeito? Autossomos. E dois cromossomos que seriam sexuais, que vão ser divididos. Então, o que acontece? Ele fica com 22 autossomos e um sexual. Esse um sexual pode ser que seja um X ou pode ser que seja um Y, porque, como eu falei, ele tem dois. Ele tem o cromossomo par X e Y, tá? É um par cromossômico. Na mulher, eu vou ter 22 autossomos, 22 cromossomos, que são idênticos no homem e na mulher, determinando todas as características do indivíduo, independente do sexo, tá? E vai produzir um cromossomo sexual. Esse cromossomo sexual vai ser dividido na meiose, então ela vai ficar com 22 autossomos e um sexual. Só que como o par cromossômico dela é XX, ela só produz o cromossomo X. A partir deste momento, o homem estará produzindo espermatozoides que terão cromossomo X e espermatozoides que terão cromossomos Y. E a mulher, por sua vez, estará produzindo óvulos
apenas do tipo X. Então eu consigo entender o porquê que é o homem que determina o sexo. Porque ele manda os espermatozoides e esses espermatozoides podem estar ou com cromossomo X ou com cromossomo Y. Dependendo do espermatozoide que entrar no óvulo no momento da fecundação, eu poderei estar formando o X do espermatozoide com o X do óvulo, XX, sexo feminino. Se o espermatozoide que chegou ao óvulo for um Y, eu terei o X da mulher com o Y que veio do espermatozoide, formando um XY que determina o sexo masculino. Ou seja, é através do espermatozoide que eu terei a formação ou a determinação do sexo de uma criança. É por essa razão que se diz que é o homem que determina o sexo da criança. Por quê? Porque é ele que detém os dois cromossomos em seus espermatozoides. Ele terá ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Perfeito? Então, quando ocorre a fecundação, nós teremos a formação novamente dos 46 cromossomos, lembrando que eu tenho 23 vindo do espermatozoide e 23 vindo do óvulo, tá? E o par sexual que se formou, se ficar XX, determina uma mulher, se ficar XY, determina o homem. E isso depende daquilo que o espermatozoide trouxe e jogou, colocou dentro do óvulo. Tudo bem, galera? Então, é por essa razão que o homem determina o sexo de uma criança. Beleza? Muito bem. Verifique como são os nossos cromossomos. Observe que temos 22 cromossomos mais um par de cromossomo sexual, dando um total de 46 cromossomos para os seres humanos. O que nós queremos dizer com isso, galera? Que existem espécies que têm números diferentes de cromossomo. Todas as espécies têm cromossomos em número variado, tá? O que importa para nós, que é o que nós estamos estudando, é a espécie humana, tá? Então, na espécie humana, vão ser 46 cromossomos, tá? E esses 46 cromossomos determinam as características humanas, beleza? Então, todos nós apresentamos 46 cromossomos, tá ok? Esses 22 cromossomos que estão somados aqui ao cromossomo sexual, esses 22 nós chamamos de autossomos. Tudo bem? Como eu falei no slide anterior. Este autossomo, galera, é o cromossomo que vai determinar a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, a sua altura, todas as características que não sejam as características determinadas pelos caracteres sexuais masculino ou feminino. Ou seja, a partir do par sexual, XX ou XY, é que eu terei única e exclusivamente a formação dos caracteres sexuais. A formação do aparelho reprodutor feminino, se o cromossomo for XX. A formação do aparelho reprodutor masculino, se o cromossomo for XY. Tá? Os outros 22 cromossomos, tá? Os outros 22 pares cromossômicos, eles vão determinar as demais características do nosso organismo. Beleza? Aí, a gente pode olhar um cariótipo, isto é um cariótipo, beleza? Que está mostrando um sexo feminino. Eu tenho dois cromossomos idênticos aqui, do tipo X. Esse indivíduo, portanto, tem um par XX que determina ser sexo feminino. Os outros 22 cromossomos, moçada, serão idênticos, tanto no homem quanto na mulher, determinando exatamente as mesmas características, tanto no homem quanto na mulher. Perfeito? A formação dos órgãos, a cor do seu cabelo,
a cor do seu olho, como eu falei para você. Tudo está sendo determinado por esses 22 pares. É legal entender, galera, que esses cromossomos, eles são, para nós, como um livro de receita. Em cada par cromossômico, eu tenho a receita para a formação de alguma coisa no seu organismo. Tá? Cada par determina um tipo de coisa. Hoje, nós estamos estudando o que cada cromossomo e cada sequenciamento dentro do cromossomo, ou seja, cada palavra da receita estará determinando. Né? A gente faz isso através de algo chamado Projeto Genoma. No Projeto Genoma, os indivíduos estão tentando decifrar tudo aquilo que está escrito nesses cromossomos. Né? Para quê? Para que no futuro, como já acontece em algumas situações, a gente consiga interferir em cima desses cromossomos para alterar algumas características relacionadas a anomalias, doenças e seja lá o que for. Tudo bem? Ótimo. Agora, fica aquela pergunta, mas por que só pode entrar um espermatozoide no óvulo? Galera, existem situações em que 2 espermatozoides podem entrar num óvulo. Porém, na evolução, os nossos óvulos, eles estão preparados para, assim que receberem um espermatozoide, eles criam uma camada em volta deles aqui, eles criam uma camada em volta, proibindo que os outros espermatozoides também entrem. Por que eu só posso permitir que um espermatozoide entre? Porque nós temos, na formação da espécie humana, indivíduos com 46 cromossomos. Ou seja, eu tenho 23 cromossomos ali dentro do óvulo e só posso receber 23 cromossomos que vêm do espermatozoide. 23 com 23 formam um indivíduo com 46. Eu não posso permitir que entre um outro espermatozoide ali dentro, né? Eu não tenho essa possibilidade. Veja bem, se tem 23 cromossomos em um óvulo e 2 espermatozoides entrassem, com o óvulo e o primeiro espermatozoide eu já teria 46 cromossomos. Perfeito? Se entrasse um segundo, somando mais 23, eu teria 69 cromossomos. A partir deste momento, eu teria uma total incompatibilidade com o número de cromossomos que formam a espécie humana. E na nossa espécie, qualquer alteração no número de cromossomos podem trazer a nós aquilo que nós chamamos de anomalia. Agora, nós estamos falando de aumentar um cromossomo, de perder um cromossomo, né? E não de ganhar 23. Se acontecer isso, um número muito grande de cromossomos, ou seja, altera o cariótipo inteirinho, eu tenho a inviabilidade da formação da espécie humana. Isso é inviável e não acontece na nossa espécie. Né? Isso é abortado. Missão abortada. Não vinga. Tá? Não vinga. Não dá origem à espécie humana. Então, obrigatoriamente, eu preciso ter apenas um óvulo e um espermatozoide. Falando em um óvulo e um espermatozoide, fica para nós algo muito interessante de se falar. Nós temos um encontro nesse momento, aqui a gente vê nessa chargezinha, né, onde um conseguiu entrar e todos os demais estão ali indignados porque fizeram o mesmo caminho, o mesmo trajeto, né, a mesma batalha e apenas um venceu essa corrida. Nós temos um encontro menor célula do corpo humano, que é o espermatozoide,
tá? Juntamente com a maior célula do corpo humano, que é o óvulo, né? É algo fascinante. Eu tenho o menor se encontrando com a maior, né? Para formar um ser vivo novamente. É algo mágico. Por isso que a biologia é fascinante, né, moçada? Então vocês entendem aí que eu não tenho a possibilidade de ter a entrada de 2 espermatozoides ali dentro. O óvulo, imediatamente, assim que um espermatozoide entra, ele cria uma barreira química aqui em volta que não permite a entrada de um outro espermatozoide. E essa entrada, moçada, é bem claro, é bem importante deixar claro que ela não é feita por força, tá? Essa entrada ela é feita por uma combinação química, ok? Determinada por aquele envoltório que está em volta do espermatozoide que eu mostrei para vocês na aula da semana passada, aliás, da semana retrasada, chamada de acrossomo, né? Lembra que desenhei na lousa para vocês ali que o espermatozoide tinha que nem um capuzinho, né? E é esse acrossomo que determina uma reação química com a parede do óvulo, permitindo a entrada do espermatozoide. A partir do momento que a cabeça do espermatozoide entrou, lembra que eu comentei com vocês que é só a cabeça do espermatozoide que entra, por isso que todos nós temos apenas mitocôndrias maternas, porque só entra a cabeça do espermatozoide e ali não tem mitocôndria, né? A partir do momento que essa cabeça do espermatozoide entra, o óvulo imediatamente se blinda, fazendo com que todos os outros competidores fiquem aí se sentindo em situação de desigualdade. Ela blinda, não permitindo que o espermatozoide entre novamente. Beleza? É por essa razão que só pode ser um espermatozoide. Muito bem, como se dá a diferenciação sexual na formação do bebê? Galera, até o 7º mês de gestação, nós não temos sexo definido ainda. Mês não, desculpa, até a 7ª ou 8ª semana, não mês. Até a 7ª e 8ª semana, a gente ainda não tem um sexo definido. Então, primeiramente, é entender que quem vai determinar o sexo vai ser o cromossomo que chegou ali dentro. Porém, eu não tenho a manifestação deles antes da 7ª ou 8ª semana. A partir da 7ª semana, o cromossomo ele vai se manifestar, sinalizando se vai ser menino ou se vai ser menina, tá? Então, até a 7ª ou 8ª semana, nós não temos a definição do sexo, porém, a partir desta 8ª semana, já que até a 7ª eu não tenho, a partir da 8ª semana, eu vou ter a manifestação do cromossomo sexual que veio no espermatozoide. Beleza? É nesse momento que, se o cromossomo que veio for o Y, começa a se manifestar, eu tenho a formação, então, do pênis e demais estruturas que determinam o sexo masculino. E, se for o Y que ali estava, eu terei a formação das estruturas sexuais femininas. Tá? A formação do ovário, a formação do útero e tudo mais. Então, é a partir da 8ª semana que eu tenho o bebê sendo formado. É por essa razão que não se faz determinação do sexo durante uma gravidez antes da 8ª semana. Tá? Toda vez que o papai e a mamãe quer saber que sexo que vai ser o filho deles, eles precisam esperar passar a 8ª semana para poder fazer daí um exame para determinar se será sexo masculino ou se será sexo feminino. Se deixar passar um pouco mais, melhor ainda, que dá mais garantia de visualizar qual é o sexo da criança através do ultrassom lá que é feito. Tudo bem? Galera, do nascimento até a puberdade, a secreção de estrógeno é pequena. Porém, a partir da puberdade, nota-se um acentuado aumento da sua secreção devido à estimulação dos hormônios da hipófise. Tá? Então, eu vou ter uma formação igual para todo mundo, porém, a partir de um determinado momento, eu começo a ter a manifestação de substâncias hormonais que vão determinar
uma produção maior dos hormônios dentro do homem e da mulher, tá? Esses hormônios que são produzidos no nosso organismo, eles, como nós já comentamos, determinam tudo dentro dele, né? Os hormônios são proteínas que agem no nosso corpo de forma geral, tá? E o hormônio que vai determinar a produção maior ali durante a puberdade dos hormônios referentes a cada sexo é o estrogênio, ou estrógeno, como muita gente fala, estrogênio, tá? Aí você se pergunta, quem sinaliza para que aumenta o estrogênio dentro do organismo? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso é uma região ali do seu cérebro, tá? Que é a hipófise. A hipófise é essa ervilhinha que você tem aqui, tá? No cérebro, ok? Que vai determinar a produção maior de estrogênio, tá? Fazendo com que as glândulas que nós temos, testículo, ovário, produzam mais hormônios ou comecem a secretar os seus hormônios, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma glândula de tamanho de uma ervilha que está na base do cérebro, logo atrás dos olhos aqui, tá? Que vai produzir outros hormônios que estimulam o crescimento, a contração do útero, o volume de urina, tá? Controla o funcionamento da glândula endócrina, como, por exemplo, a tireoide e outras glândulas que nós temos, os ovários e os testículos. A partir do momento que ele faz com que o ovário e o testículo comecem a trabalhar e produzir hormônios, eu tenho ali a puberdade acontecendo, né? É o momento da manifestação dos hormônios sexuais, beleza? Então, quem vai determinar isso é a hipófise, né? Muita gente chama ela de glândula mestra. Por quê? Porque ela manda em tudo ali enquanto hormônio, beleza? Muito bem. O que é que essa minha hipófise, que está localizada ali no sistema nervoso central, vai determinar? Primeiro eu vou ter aqui o aumento dos hormônios gonadotróficos, gonada, testículo, ovário, então hormônios do testículo, do ovário, das gônadas, tá? Fazendo com que eu tenha um aumento de 2 hormônios nos dois sexos. Lembre que eu falei para vocês que tanto o sexo masculino quanto o feminino produzem hormônios de forma igual. O que vai acontecer é que, no caso do homem, alguns hormônios, como é o caso aqui do LH, por exemplo, a ciência não sabe direito o que ele faz, entendeu? Qual é o papel dele? A gente sabe que produz, mas qual é o papel dele? Porém, como nós estamos falando do ciclo ovariano, na mulher, realmente, a produção desses 2 hormônios determinados pela hipófise, o LH e o FSH, vão fazer toda a diferença, tá? Por quê? Porque esse hormônio vai determinar o aumento da produção de outros 2 hormônios do ovário, que são extremamente importantes. Primeiramente, o que eu preciso saber? O que é LH e FSH? LH é chamado de hormônio, aqui é o L, o H, hormônio luteinizante, tá? E o FSH, hormônio folículo estimulante, tudo bem? Então, LH, hormônio luteinizante, FSH, hormônio folículo estimulante, beleza? Opa, desculpa aqui, eu vou voltar, tá, galera? Eu cliquei errado aqui. O que esses caras vão determinar, né? Então, características sexuais relacionadas principalmente ao hormônio sexual, tá? Esses 2 hormônios, eles são muito importantes para isso, beleza? Para que eu tenha ali a formação na mulher
de dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona, ou estrógeno e progesterona, e a testosterona no homem, beleza? Vamos entender o que ocorre, então, na puberdade. Aí a nossa fadinha aqui, a nossa bruxinha, pede para clicar nela para a gente saber. Então, vamos lá. Veja como ocorreu durante a sua puberdade esse trabalho aqui que aconteceu na hipófise. Ocorreu um aumento na produção do hormônio gonadotrófico, ou seja, o FSH e o LH. Esses dois hormônios, FSH, hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, são os hormônios gonadotróficos, os hormônios que agem nas gônadas. Pois a hipófise das meninas, como a dos meninos, não secreta praticamente nenhum hormônio gonadotrófico até 10 anos. A partir dos 10 anos até os 14, eu tenho uma taxa muito baixa dessa secreção, ou praticamente zero. Ela praticamente não secreta quase que nenhum desses hormônios. A partir do momento que eu chego ali na casa dos 14 anos, eu começo a ter a secreção do hormônio gonadotrófico. O que vai acontecer? No início, vai secretar principalmente o folículo estimulante, o FSH, que inicia a vida sexual da menina em crescimento, e mais tarde vai secretar o LH, o hormônio luteinizante. O que ele vai fazer? Ele vai auxiliar na ovulação do ciclo menstrual. Ele vai auxiliar ali diretamente no ciclo ovariano, tá? Então, é importante entender que esse ciclo ovariano, que deu título à nossa aula, é determinado a partir do momento que eu tenho a produção dos dois hormônios gonadotróficos, que são o LH e o FSH. Tudo bem? Olha só, esse LH e FSH age diretamente no ovário, fazendo com que aumente a produção de estrógeno e progesterona, que determina, então, que caracteriza, então, o momento da puberdade. Beleza, moçada? Muito bem. Na puberdade, aumento do hormônio gonadotrófico. Perfeito? E olha só o que está acontecendo. Terei o aumento do luteinizante, aumento do folículo estimulante, tá? O aumento do folículo estimulante vai gerar o crescimento dos ovários da mulher e começa a secreção de estrogênio, por volta dos 8 a 12 anos. O LH, quando ele aumenta, vai determinar o ciclo menstrual, dos 10 aos 14 anos, mas após o surgimento dos caracteres sexuais secundários. Galera, nós comentamos o que é um caractere sexual secundário, tá? São as características determinadas por hormônios. O desenvolvimento da mama, tá? O alargamento do quadril, tudo bem? Isso é secundário. O primário é dado por aquele cromossomo que você viu, tá bom? Então, eu terei, a partir do momento que aumentou o FSH, como a gente viu no slide anterior, é o primeiro que aparece, eu vou ter o crescimento do ovário. Cresceu o ovário, começou a produção de estrógeno, beleza? Ou estrogênio. Isso vai ali até os 12 anos, beleza? Quando vem, em segundo lugar, que vem na sequência, a formação do hormônio luteinizante, eu começo o ciclo menstrual. É a partir desse momento que eu tenho a chamada menarca, ou seja, a primeira menstruação da menina. Isso ocorreu devido à formação do hormônio luteinizante, tá? Então, por que a mulher não tem menstruação antes dos 10 anos? Já deu para a gente entender, né? Do nascimento até a puberdade, a secreção do estrogênio e a progesterona é muito pequena. Isso porque não houve a sinalização daqueles dois hormônios. A partir do momento que não tive a manifestação do FSH primeiro e do LH na sequência, eu não tenho uma grande secreção de estrogênio. A partir da puberdade, a gente tem um acentuado aumento da produção dos hormônios lá da hipófise, tá? Fazendo com que, claro, aumente a produção do
folículo estimulante e do luteinizante que vem na sequência, tá? Muito bem. Antes dos 10 anos, as meninas praticamente não secretam nenhum tipo de hormônio gonadotrófico, tá? Por isso que geralmente antes dos 10 anos eu não tenho menstruação. É sempre a partir de lá. Existem casos que é antes, galera? Existe. Tá? Tem casos que são 9 anos, que a menina vem fazer a sua menarca, a sua primeira menstruação, mas é um caso ou outro. Geralmente, eu tenho a produção massiva mais forte dos hormônios a partir dos 10 anos, tá? Com isso, os ovócitos, que a gente põe sempre óvulo, mas já falei para vocês, é ovócito. A partir do momento que eu não tenho os hormônios, eles não vão se amadurecer e, consequentemente, eles não vão ser liberados. Por quê? Porque eu ainda não produzi o hormônio ovariano do ciclo menstrual, que é o LH. Beleza? Então, peraí, professor, deixa eu entender. A formação do menino, XY, da menina, XX. Tanto XY quanto XX, quando chegar no momento da puberdade, vão produzir hormônios iguais, que é o folículo estimulante e o luteinizante, que determina o momento da puberdade. Sim, é exatamente isso. No caso da mulher, a partir do momento que surgiu o hormônio luteinizante, essa mulher começa a entrar no chamado ciclo menstrual. Por quê? Porque eu comecei a ter o amadurecimento dos ovócitos. Como eu falei para vocês, se chamam de óvulo. Perfeito? Então, é o hormônio que determina esta produção. Beleza? Corrigindo algumas falhas didáticas com relação a essa parte da ovulação, com essa parte do ciclo menstrual. Primeiro, os óvulos, ovócitos, nos ovários da mulher estão parcialmente prontos desde o nascimento, só esperando a puberdade para continuar o seu desenvolvimento no ovário. Tá? Então, durante o ciclo menstrual, os óvulos amadurecem, tá? Aquele óvulo que já estava pré-cozido, pré-assado, pré-pronto, tá? E não produz o óvulo do zero. Tá? Então, a primeira coisa que você deve entender é que essa liberação desse ovócito que a menina vai ter, ela vai estar ocorrendo com ovócitos, óvulos, com ovócitos que foram produzidos no ventre materno. A menina já nasce com isso pré-assado, pré-cozido, né? Pré-pronto. Quando chegar o momento do surgimento do LH, do luteinizante, aquilo que estava lá pré-preparado, ele amadurece. E assim que ele amadurece, ele sai de algo chamado de folículo, ele sai de dentro do ovário e vai para a tuba uterina, aguardar o espermatozoide. Não veio o espermatozoide, ela libera fazendo a menarca, a sua primeira menstruação. Perfeito? Existem outras coisas que são ditas e que não é bem por aí, né? É normal se dizer que a mulher produz um ovócito por menstruação. Não, isso não é verdade. Ela chega a produzir cerca de 10. O que acontece é que aquele ovócito que começou a amadurecer primeiro, ficar mais prontinho primeiro, né? Ele termina o desenvolvimento e sai. Os outros acabam sendo absorvidos, eles acabam não funcionando. Então, não é apenas um óvulo por ciclo menstrual. Chega a ser até 10 óvulos, tudo bem? E outra coisa que é colocado para a gente é com relação à ovulação. Né? A ovulação, didaticamente, ela sempre está colocada lá para que todo mundo entenda, como o 14º dia do ciclo. O ciclo menstrual tem 28 dias, né? E todo mundo coloca que a ovulação acontece no 14º dia. Ela pode ter a sua ovulação no 11º até o 19º dia, ou não, seguir o padrão, 14º dia, tudo bem? Então não acontece obrigatoriamente de eu ter a ovulação no 14º dia. Pode ser antes ou pode ser depois. Aí o problema de um método contraceptivo chamado de tabelinha, que nós vamos estudar depois, beleza? Mas grava isso, que não precisa obrigatoriamente ter
a formação da ovulação no 14º dia. Pode ser do 11º ao 19º. Tudo bem? Ótimo. Muito bem. Então, eu vim da infância, cheguei na puberdade, né? Produzi FSH, LH, consequentemente, no homem, testosterona, na mulher, estrogênio e progesterona, e vim, então, com a maturidade sexual, que é o momento que a gente fala que é o momento reprodutivo. A maturidade sexual e reprodutiva. Eu tenho a maturidade sexual e reprodutiva ocorrendo a partir do momento que eu tenho a produção do FSH, do LH. Consequentemente, estrogênio e progesterona na mulher, testosterona no homem. Tudo bem? Ótimo. A testosterona, como eu falei, é o que determina a produção de espermatozoides no homem, tá? E o estrógeno e a progesterona vai determinar o ciclo menstrual e a ovulação e, consequentemente, a gravidez e a capacidade de amamentar o seu filho. Ok? Então, nós teremos a maturidade sexual acontecendo a partir do momento que o meu hormônio gonadotrófico, FSH e LH, permitiram, porque aumentaram a sua produção, a formação da testosterona lá no testículo do homem e o estrógeno e a progesterona lá no ovário da mulher. Tá? A partir desse momento, eu tenho a manutenção funcional dos órgãos sexuais, quer dizer, eles estão maduros, prontos, e a manutenção das características sexuais secundárias, né? Barba no homem, voz mais grossa, aumento da massa muscular. Na mulher, eu teria aumento da mama, uma voz mais fina, menos pelos, aumento do quadril, tá? Esses são sexuais secundários. Então, nós estamos entendendo até aí que nós temos o hormônio determinando isso. Por isso que nós citamos já na semana retrasada, quando a gente fez a diferença da puberdade para a adolescência, que quem determina a puberdade é exatamente os hormônios sexuais. É o momento da floração do hormônio sexual. Beleza, galera? Então, veja bem, aqui a gente vê um resumozinho, né? Um resumo de aquilo que nós falamos até agora. Eu tenho, através da hipófise, a formação do aumento da produção de dois hormônios, chamados de hormônios gonadotróficos, o folículo estimulante primeiro e o luteinizante depois, que lá no ovário vão determinar a formação do estrógeno e da progesterona. Isso determina o início do ciclo menstrual, que permite a ovulação e, consequentemente, a gravidez e a lactação. Beleza? Se, após a ovulação, eu não tiver a gravidez, eu vou partir para aquilo que nós chamamos de menstruação. Beleza? Entenda comigo como funciona a ovulação através do esqueminha, tá? Então, veja bem. O estrógeno e a progesterona, com os seus aumentos, vão inibir na hipófise a liberação de mais hormônios luteinizantes e folículo estimulantes, tá? Quando isso vai acontecer? Mais ou menos por volta do 14º dia do ciclo menstrual, que é de 28, tá? Mas, quando chega nesse momento, eu vou ter um aumento significativo do LH, tá? O LH aumentando, que foi determinado pela hipófise, tá? Ele acaba fazendo com que eu tenha um aumento do estrogênio, tá? E isso permita a ovulação, permita a saída do óvulo ali do interior do ovário. Então, o estrogênio e a progesterona, com seus aumentos, inibem a hipófise de liberar FSH e LH. Quando chega perto do 14º dia, eu tenho um aumento do LH pela hipófise, pois ao invés de inibir o estrogênio, vai estimular a produção maior dele. E sob a influência do LH, eu vou ter a formação da ovulação, tá? Muito bem, muito bem. É assim que vai acontecer. Então, você vai ver que é o seguinte, ó. Aumentou o LH,
tá? Eu tenho uma queda na produção de estrogênio e, consequentemente, eu tenho a ovulação, tá? Fazendo com que eu libere o meu ovócito, perfeito? Quem determina, então, a liberação desse óvulo, desse ovócito? O aumento da produção do LH, que faz com que eu tenha uma queda no nível de estrogênio, tá? Então, é isso que determina a ovulação, que é a liberação do óvulo que está aqui guardado no interior do ovário, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, que é o seguinte, ó, perto da metade do ciclo, 14º dia, um nítido aumento na produção do LH, ocorrendo assim a ovulação. Ele é o responsável por permitir que eu tenha a liberação do meu óvulo, tá? Desculpa as buzinas aí, que é época de eleição, né? Então você imagina, carreata para todo lado, tá? O que você está vendo deste lado é o seguinte: a partir do momento que o LH aumentou, eu vou ter a ovulação e, consequentemente, você vê no gráfico um aumento da concentração de progesterona, que vai aumentar a parede do endométrio. Afinal de contas, se fecundar, o óvulo vai ter que entrar aqui, perfeito? Ele vai se encaixar aqui, então não dá para ele ser pequenininho assim. Então ele aumenta a parede do endométrio, tá? Que ela tá lá no interior do útero, perfeito? Então, mais uma vez, aumentou o LH, diminuiu o estrógeno, ovulei. Consequentemente, aumenta a progesterona e eu tenho um aumento do volume da parede do endométrio, que é a parede interna do útero da mulher. Tudo bem, galera? Perfeito. O que é a menstruação? Ele é o óvulo não fecundado, né? Menstruar é a liberação do óvulo não fecundado. Na verdade, galera, o que vai acontecer? Eu tive um aumento do volume do endométrio. O óvulo não foi fecundado. Ele sai da tuba uterina, caminha até o interior ali da parede do endométrio, que está grossa. Essa parede do endométrio não vai ser utilizada. Eu tenho uma contração do útero, descamando essa parede e, consequentemente, liberando essa parede, tá? Através de um sangramento, beleza? Em algumas meninas 3 dias, outras meninas 4, outras meninas 5. O padrão é de 3 a 5 dias. Pode ser um pouco mais, pode acontecer, tá? Mas a partir do momento que o meu organismo entendeu que não houve a fecundação, o óvulo não foi fecundado, né? O que ele vai fazer? Ele descama a parede, libera essa parede que estava espessa e o óvulo que não foi fecundado vai embora junto. Tá bom? Por que ocorre a menstruação, galera? Ocorre a menstruação exatamente pela variação das taxas de hormônio. É sobre a ação do estrógeno e da progesterona, tá? Em cima da parede do endométrio. Beleza? Como eu falei para vocês, ele está extremamente grosso. Eu preciso começar a descamar ele e liberar ele, dando sangramento menstrual, que todo mundo chama de menstruação. Tá bom? Então, a partir do momento que eu tenho, veja bem, olha que é os hormônios, né? Eu tenho meio que uma igualdade na taxa de hormônio do estrógeno e da progesterona, que eles se igualam, e não houve a fecundação, então esses hormônios caem drasticamente, caem fortemente, né? Eles quase que se igualam, fazendo com que o endométrio comece a descamar e a menina comece a sangrar, que é o que nós chamamos de menstruação. Tudo bem, galera? Tranquilo, sem dúvidas? Para finalizar, a gente precisa falar de algo chamado cólica menstrual, tá? A cólica menstrual, galera, é produzida por uma substância chamada prostaglandina, tá? A prostaglandina, ela é liberada na parede do útero, ali, na parte interna do útero, naquele momento que ele começa a descamar,
tá? E essa prostaglandina, agindo ali naquela parede, vai fazer com que eu tenha grandes contrações da parede do útero, contrai muito, fazendo com que a menina sinta dor, beleza? Então, a cólica menstrual nada mais é do que a contração do útero provocado pela ação de um hormônio chamado prostaglandina. Tudo bem? Tranquilo até aí? Galera, nós vamos estar discutindo um pouquinho mais sobre isso na aula de amanhã, tá? Eu espero que até aqui todo mundo tenha entendido, tá? Qualquer dúvida, tirem comigo na aula de amanhã e eu me despeço aqui de vocês com um super beijo. Até amanhã. Fiquem com Deus.